pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso estudo e eu disse a vocês que a gente ia resolver agora algumas questõezinhas. Então eu trouxe duas questões de concurso público, tá? Pra gente já verificar mais ou menos os assuntos que a gente tem abordado até aqui sobre licitação. A primeira questão é do ano de 2017, tá, gente? Foi lá na Câmara Municipal de Araraquara para agente administrativo. E a questão versa sobre princípios da licitação que a gente conversou no nosso primeiro bloco. E aí, meus amigos, a questão diz exatamente o seguinte: relativo ao tema dos princípios da licitação, assinale a alternativa que possui estrita correlação com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Alô, nenê, você viu comigo aqui o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. A gente conversou que por esse princípio, a administração pública, ao publicar o edital, ela faz com que todos os licitantes, todos aqueles que vão participar do procedimento licitatório, estejam vinculados ao instrumento, a todas as regras contidas nele. Tanto é que a gente falou para vocês que a licitação, o edital de licitação, acaba se tornando a lei daquela licitação, daquele certame. Então essa é a ideia do princípio do instrumento, da vinculação ao instrumento convocatório. Vamos ver como é que foram as alternativas, para a gente ver se a gente consegue marcar a correta? Lá na alternativa A, dizia o seguinte: por esse princípio, ao administrador é dada a tarefa de zelar pelos interesses da coletividade. Assim, esse gerenciador não pode dispor daqueles interesses em detrimento da proteção ou dos particulares. Em nada tem a ver com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. A gente está vendo, inclusive, um princípio muito próximo do que a gente viu lá atrás em princípios, quando da indisponibilidade do interesse público. Em nada tem a ver com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Alternativa B. Ela vai dizer que, pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a boa-fé deve consubstanciar os atos praticados pelo administrador. Nesse sentido, o princípio deve ser observado não apenas pelo administrador, mas também pelo particular, que se relaciona com a administração pública. Também não tem nada, mas absolutamente nada a ver com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Você vai lembrar de boa-fé também, de conduta, de boa conduta, honestidade. Vai lembrar muito o princípio da moralidade. Mas o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, nada a ver. Alternativa C. Esse princípio constitui a lei interna da licitação. Trata de princípio essencial, cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Opa! Nós estamos agora diante da alternativa correta. Olha lá, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório diz exatamente isso, que a licitação é a lei interna, o edital, é a lei interna da licitação. O instrumento convocatório é a lei interna da licitação. Em que pese, inclusive a gente tem conversado que não é tecnicamente muito correto, usar a expressão lei para o edital, que nada mais é do que na realidade um ato administrativo, mas não uma lei, falando no seu sentido técnico, lei não é. Mas como a gente usa isso, como essa expressão é muito usada nas doutrinas, e por aí vai, o examinador acabou aqui, a banca, trazendo essa expressão, está correto, alternativa C. A alternativa D dizia o seguinte, por esse princípio, a administração só é dado o direito de agir de acordo com o determinado pela lei. Esse é o principal corolário do princípio da legalidade e constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais. Sem chance. Toda vez que você ouvir falar no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, lembre-se sempre que é a ideia de que todos aqueles que participam da licitação estão vinculados ao instrumento, que é o edital, na maioria das vezes, que inclusive, segundo parte da doutrina, costuma dizer que é a lei da licitação. Tranquilo, gente? Bacana, né? Uma outra questão, agora do ano de 2016, vai falar sobre a obrigatoriedade. Olha como é que diz a questão. A obrigatoriedade de realização de licitação, esse é o comando da questão, tá, gente? A obrigatoriedade de realização de licitação é um princípio da administração pública
expressamente prevista no artigo 37 da Constituição Federal, como forma de preservar a moralidade, a impessoalidade e a isonomia nas contratações públicas. No que diz respeito à licitação pública, é correto afirmar: alternativa A. A obrigatoriedade de realização de licitação não comporta ressalvas, exceto nos casos em que a concorrência é impossível. Gente, essa alternativa não está correta. Você vai também lembrar, e a gente vai ver ao longo do nosso estudo, que a licitação ela não cabe em determinadas situações, como nas hipóteses de inexigibilidade e dispensa. Então você não tem só nos casos em que a concorrência é impossível, nós temos diversos incisos que vão trabalhar também exceções para a realização da licitação, como é no caso da dispensa dela. A alternativa B vai dizer o seguinte: as modalidades de licitação são de livre escolha do gestor público, desde que assegurem a igualdade de condições entre todos os interessados. Será que é assim que funciona? Será que é o gestor público que escolhe quais as modalidades de licitação? Não é bem assim também. A lei de licitação, em diversas passagens, em diversos momentos, ele vai trazer que em determinadas hipóteses, em determinadas situações, a modalidade de licitação deverá ser X. Inclusive, nós vamos conversar sobre isso, sobre uma dessas hipóteses, neste bloco agora. Então, alternativa B, fora. Alternativa C. As empresas estatais não estão obrigadas a realizar licitação para contratações de qualquer espécie, visto que são pessoas jurídicas de direito privado. Errado! Acabamos de ver quem são as pessoas obrigadas a licitar. E aí nós vimos que as estatais são sim. As empresas públicas, sociedades de economia mista, fazem parte da administração indireta e, mesmo não sendo pessoas jurídicas de direito público, vão ter que licitar. Tranquilo, gente? E aí, olha só, alternativa D. As autarquias, como é o caso das universidades federais, não precisam realizar licitação para a contratação de serviços, uma vez que integram a administração indireta. As autarquias fazem parte da administração indireta, mas são obrigadas a licitar. Vimos agora há pouco, fundação, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista. Todas têm que licitar. Sobra a alternativa E. Ela tem que estar certa de algum jeito. Vamos lá? Cabe à União editar normas gerais de licitação, sendo tais disposições aplicáveis a administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. É perfeito, gente! Olha, inclusive na Constituição Federal, a gente vai observar a competência privativa da União para legislar sobre licitação e contratos em geral. Mas os estados, os municípios, o Distrito Federal também podem licitar. Tranquilo? Eles têm esta prerrogativa também para falar de licitação, dentro do âmbito do seu território, é claro. E quando eles não têm uma regra sobre licitação, aplica-se a geral da União. Então é muito importante você saber disso. É uma competência privativa da União de legislar, mas os estados podem. Inclusive, nós vimos agora há pouco que a administração direta ela tem que licitar. Não é verdade? União, estados, municípios e Distrito Federal. Nossa alternativa correta, portanto, é a alternativa E. Fechado? Vamos continuar? No nosso bloco agora, a gente vai começar a conversar com vocês sobre as modalidades de licitação. É agora que a gente vai descobrir quais são as modalidades, quais são as licitações que existem aqui, que a Lei 8.666 apresenta para a gente. A gente vai começar falando da modalidade licitatória concorrência. A concorrência, meus amigos, é uma modalidade de licitação em razão do valor. E a concorrência, meus amigos, é aquela modalidade de licitação mais ampla, que admite o maior número de participantes. Então ela tem essa característica, ela apresenta a maior participação possível. Além do mais, essa licitação ela é para valores muito altos. Mas o que são considerados valores altos? E aqui
vale algo muito importante para você. Esses valores eles foram atualizados, inclusive agora, no ano de 2018. Então lá, quando foi criada a lei de licitação, no ano de 93, a gente tinha uma realidade econômico-financeira. Agora não, meus amigos, mudou. A situação econômica é diferente, há uma defasagem muito grande em função da inflação, em função de uma série de situações. Houve a necessidade de se atualizar esses valores. E é importante que você estude com base nesses valores atualizados, para você não chegar na hora da prova e marcar, a alternativa incorreta. Porque o teu examinador, muito sábio, querendo te passar aí uma rasteira, vai colocar aqueles valores antigos e agora eles sofreram alteração. Galera, quais são esses valores? No caso da modalidade concorrência, todas as vezes que a administração pública for realizar obras ou contratar serviços que são de engenharia, aí vale, meus amigos, vocês precisam saber. Aí será feita na modalidade concorrência todas as vezes que esses valores forem acima de 3 milhões e 300 mil. Acima de 3 milhões e 300 mil. Vou colocar aqui para ficar mais, bem mais explícito. Acima de 3 milhões e 300 mil. Então, todas as vezes, tome nota, que a administração pública precisar contratar um serviço de engenharia ou realizar uma obra dessa natureza, e ela precisa contratar serviços, enfim, bens e por aí vai, se os valores forem acima de 3 milhões e 300 mil, há necessidade de que seja feita na modalidade concorrência. Caso os serviços, os bens adquiridos pela administração pública não forem de engenharia, forem de outras situações, aí, meus amigos, se os valores forem acima de 1.430.000, terá que ser feita na modalidade concorrência. Mais uma vez aqui, acima de R$1.430.000. Então tome nota desses valores, você precisa colocar aí no seu caderno, porque vira e mexe, vez ou outra, o examinador cobra esses valores. Lembrando mais uma vez que esses valores foram atualizados. Então, contratos de serviços, obras de engenharia, acima de 3 milhões e 300 mil, concorrência. Se for bens e serviços que não de engenharia, aí se forem acima de 1.430.000, concorrência. Bacana, gente. Tranquilo. Só que tem um detalhe. A lei de licitação, ela traz algumas exceções. Ela vai dizer pra gente que em determinadas situações tem que ser feito concorrência de qualquer jeito, independente do valor. E olha, você sabe que a banca adora a exceção. Então você precisa estar muito atento no que toca às chamadas exceções. Sempre que o teu professor aqui, ou o professor Hugo, quando ele estiver explicando lá também as suas disciplinas, ele falar nas exceções, você sempre tem que tomar muito cuidado e chamar sempre a sua atenção, porque as exceções caem bastante. Então olha aqui, no caso de licitação, nós temos exceção no que toca à modalidade concorrência. Há situações em que, independentemente do valor, terá que ser feito nessa modalidade. Vamos lá? Primeiro caso, concessão de serviço público. O que é a concessão de serviço público? Então, todas as vezes que a administração pública ela transfere a execução de um determinado serviço público seu para um particular, para que ele preste esse serviço, e ele vai ser remunerado pelo usuário do serviço, nós vamos estar diante de uma concessão. Então, a concessão é isso. É a transferência de um serviço público que era do poder público e que ele passa para o particular realizar aquele serviço, e ele, particular, vai ser remunerado pelo usuário. É o que acontece, por exemplo, no setor de transporte. Então, você vai pegar o ônibus, aqui em Belém, por exemplo, da linha Forte, da linha Belém-Rio. Então, essas empresas, elas possuem concessão de serviço. E como é que elas cobram? Como é que elas adquirem verba? Através da cobrança daquelas taxas do ônibus que você paga quando usufrui desse serviço. É o usuário remunerando a própria empresa. Olha lá, da mesma forma acontece com as televisões, a Rede Globo de televisão, por exemplo, que quando coloca as suas propagandas, e vem as marcas e pagam para colocar a propaganda, daquela determinada empresa,
Então veja só, é assim que a Globo se remunera, recebe. E ela tem concessão de serviço público, porque a radiodifusão, né, de imagens, sons, ela é do poder público e ela faz concessão para essas empresas. Então perceba que todas as vezes que houver essa concessão do serviço público, quando uma empresa for utilizar um serviço público por meio de concessão, a administração pública fará esse contrato através da licitação na modalidade concorrência, independentemente do valor. O mesmo vai acontecer na concessão de direito real de uso. O que é a concessão de direito real de uso? Senão aquelas situações em que a União ela outorga a utilização de um imóvel dela para uma outra pessoa jurídica. Por exemplo, os estados, os municípios, eles vão utilizar, usufruir de um imóvel da União ou uma entidade sem fim lucrativo para então realizar serviços de educação, saúde. Então, quando isso acontece, quando a União faz essa concessão ou para uma outra pessoa jurídica de direito público ou para um ente sem fins lucrativos, aqui ela terá que fazer licitação na modalidade concorrência. Além da concessão de direito real de uso, a aquisição e alienação de imóvel. A administração, ao adquirir imóvel, ao vender imóvel, ela vai ter que fazer na modalidade concorrência. Imóvel, gente. Cuidado, o examinador vai tirar o I, vai colocar móvel. E você não vai marcar como alternativa correta. Então, aquisição e alienação de imóvel por meio de concorrência. Aqui tem a exceção da exceção. Olha que interessante. A Lei 8.666, ela vai dizer o seguinte: todas as vezes que o poder público for vender um imóvel, terá que fazer por concorrência. Ok. Só que, se esse imóvel que o poder público vai vender, de alguma forma ele foi adquirido pela administração pública por meio de... Aí, ó, vou puxar para cá, ó. Por meio de dação em pagamento, ou por meio de decisão judicial, aí a lei de licitação vai dizer que pode o poder público licitar por meio, aí eu vou usar uma outra cor aqui, ele vai poder licitar por meio tanto da concorrência quanto do leilão. Olha a exceção da exceção, né? Então, via de regra, o que a gente tem? Vou passar para cá, ó. Em via de regra, o que a gente tem? Quando a administração pública vai vender ou adquirir um imóvel, vai ter que fazer na modalidade concorrência. Porém, se ela for alienar um imóvel, vender um imóvel que ela adquiriu por uma dação em pagamento ou uma decisão judicial, aí ela vai poder fazer tanto pela concorrência quanto pelo leilão. Eu não sei se você vai lembrar, mas esse foi o exemplo que eu te dei quando a gente conversou lá atrás sobre discricionariedade. Porque aqui é um momento de discricionariedade da administração pública. O poder público, observando a conveniência e oportunidade, vai fazer a escolha naquele momento do melhor tipo de modalidade de licitação para aquela situação. Ou vai escolher o leilão ou vai escolher a concorrência. Bacana, gente? Tranquilo? Olha só, tem mais exceção. Então, a administração, quando for fazer concessão de serviço público, concessão de direito real de uso, aquisição e alienação de imóvel, vai ter que fazer por concorrência, independentemente do valor. Também vai ter que fazer concorrência na chamada empreitada integral. O que é empreitada integral? Muitas das vezes, a administração pública precisa contratar uma empreiteira para realizar uma determinada obra. Às vezes, a administração pública contrata uma empreiteira que vai fazer uma parte da obra. Mas tem outros momentos que ela contrata uma empreiteira que vai se responsabilizar por tudo. Vai entregar prontinho para a administração pública a obra. Nessas situações em que a empreiteira vai entregar completo tudo para a administração começar a usufruir, nós vamos estar diante da chamada empreitada integral. E todas as vezes que a administração pública quiser contratar uma empreiteira para fazer todo o serviço e entregar prontinho, vai ter que fazer mediante concorrência. Empreitada integral, portanto, é mais uma das nossas exceções. E para a gente finalizar, licitação internacional.
Licitação internacional, ela vai acontecer todas as vezes que uma empresa estrangeira participar da licitação e que não tiver nenhuma sede aqui no país. Empresas estrangeiras que não têm sede nenhuma no país, a gente vai chamar esse tipo de licitação internacional. Bacana, gente? Tranquilo? Legal. Esses, portanto, são as exceções. Marque isso, grave, anote, coloque no seu caderno, faça um asterisco, né? Coloque uma caveira, enfim, você precisa lembrar dessas exceções aqui. Gente, para a gente finalizar, né? Para a gente finalizar mais um bloco aqui de estudos, eu trago para vocês, um intervalo mínimo. Lembra que eu disse isso a vocês? Lembra que eu disse a vocês que a gente ia trabalhar a ideia do intervalo mínimo? Em cada modalidade licitatória existe um intervalo mínimo. O que é intervalo mínimo mesmo? Oi? Isso, muito bem, né? É aquele intervalo compreendido entre a publicação do edital e o início propriamente do certame, que vai acontecer mais ou menos naquela abertura dos envelopes de documentação, pelo menos em regra. É a abertura dos envelopes de documentação que dá início propriamente ao certame, à licitação. Então, da publicação do edital ao início do certame, há que se obedecer um determinado intervalo. Na concorrência, esse intervalo funciona da seguinte forma: se o tipo de licitação escolhido for melhor técnica ou técnica e preço, o intervalo mínimo será de 45 dias. 45 dias, portanto, é o intervalo mínimo entre a publicação do edital e o início do certame, quando o tipo de licitação escolhida pelo poder público na concorrência for melhor técnica ou técnica e preço. E nos demais casos? Nos demais casos, vai ser, então, 30 dias. 30 dias. Agora, se for empreitada integral, lembra da empreitada integral? Empreitada integral é quando uma empreiteira realiza todas as fases da obra e entrega prontinha para a administração. Você sabe que tem que ser feita na modalidade de concorrência. Todas as vezes que esse for o tipo, que todas as vezes em que for essa contratação, empreitada integral, há que se respeitar o intervalo mínimo que consta na lei de licitação. É o prazo de 45 dias. Então, na empreitada integral, 45 dias também é o intervalo mínimo a ser obedecido. Tomou nota? Anotou no seu caderno? Perfeito! Mais um bloco finalizado. Na sequência, a gente já vai conversar com vocês sobre as outras modalidades licitatórias. Daí a gente vai entrar em tomada de preço, convite, vai falar um pouquinho aí do concurso, vai falar do leilão, do pregão. A gente vai finalizar as modalidades licitatórias. Daí a gente vai conversar sobre o procedimento licitatório propriamente dito de algumas dessas modalidades. Tá bom, gente? Aí a gente fecha com chave de ouro licitação, mas não esquecendo dos nossos exercícios que nós vamos fazendo aí ao longo. Então continue aqui conosco, tá legal? Daí a gente vai dando sequência.